Graça e paz sejam multiplicadas, amém, amados? Eu quero ler uma passagem com vocês aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19. Mas eu quero, vamos ler o versículo 20, 21. Mas eu quero fazer diferente, eu vou ler aqui nessa versão, ela é a Nova Bíblia Viva, ela é em português. Amados, essa aqui é uma versão que eu gosto muito dessa versão, que ela é bem simples. Ela é bem fácil de entender. Você vai entender o que Jesus falou aqui, amados, com a revelação de Cristo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele teve a revelação. Jesus Cristo revelou, Cristo ressuscitado, revelou para o apóstolo o evangelho. Então olha só o que ele fala aqui. Vamos ler aqui o versículo 21. Olha como é interessante, amados. Para você ver o tanto que nós fomos enganados nesse sistema aí que se diz cristão. Você vê, há um sistema aí, um espírito, mundo sendo soprado, que se diz cristão, que não tem nada de cristão. Olha só, amados, como é interessante isso aqui. Se podemos ser justificados, lembrando que essa Bíblia aqui é a Nova Bíblia Viva, versão português. Você pode ler na Almeida, você pode ler na NVI, na King James, não tem problema. Mas eu achei interessante trazer essa versão aqui, para você ver o tanto que ela é simples, fácil de entender. E você não precisa de muita coisa para você entender o Evangelho. Para você ouvir o Evangelho, amados, para você entender a revelação da graça, você só precisa de uma coisa: ser filho. Se você é filho, se você é ovelha, você vai ouvir a voz. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas vão me seguir. Jesus fala lá em João 10 que nunca seguirão um estranho. Então olha só, Gálatas 2, versículo 19, eu quero ler o versículo 21, nessa nova versão. Olha só, amados, como é interessante. Se podemos ser justificados por guardar as leis judaicas, viu aí? Então não haveria necessidade de Cristo morrer. Amados, para que Cristo morreu? Para quê? Se hoje eu faço jejum, se eu faço batismo, se eu faço passo óleo, se eu subo no monte, para que Cristo morreu? Se eu pratico a Páscoa, que agora eles deram o nome de Santa Ceia, né? Que você não vê Santa Ceia na Bíblia. Você vê o jantar, a ceia do Senhor. Você não vê esse negócio de Santa Ceia, essa prática oriunda da lei. Você não vê. Não, é presbítero, é porque é assim, ó. Eu tomo a ceia para ser salvo. Tá, mas a salvação não é por graça? Então Cristo morreu inutilmente. Você viu que nós lemos aqui? Não, presbítero, é assim, é porque eu faço jejum para me santificar. Então Cristo morreu inutilmente? Não, presbítero, é assim, ó, é porque o batismo na piscina, no rio, no lago, não sei onde que é, a gente batiza para o novo homem nascer, para os pecados ficar na água. Amados, para que Cristo morreu? Deixa eu ler de novo com vocês aqui essa versão. Eu achei muito interessante, amados, essa versão aqui, ó. Se podemos ser justificados pela a guarda das leis judaicas, você vê que as igrejas hoje é uma igreja híbrida. Ela tem a lei e tem a graça. São igrejas misturadas. É muito difícil, amado, você encontrar uma igreja que só prega a graça. A doutrina da graça é difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não vou dizer para você que você vai encontrar em qualquer esquina. Você não vai encontrar. É raro, é difícil você encontrar uma igreja que prega a graça genuína, o evangelho sem mistura. Não vou falar que é todo lugar que você encontra que você não vai encontrar. Mas olha só, as igrejas hoje elas são híbridas. Elas pregam a lei e pregam a graça. Ela faz aquela salada, aquela mistura, né? Cantam da graça, falam da graça, pregam da graça, mas não entendem. Olha só. Por isso vive debaixo de uma maldição. A dupla maldição do Novo Testamento. Então olha só aqui.
Se podemos ser justificados por guardar as leis, então não haveria necessidade de Cristo morrer. Então para que Cristo subiu na cruz? Para que Cristo morreu, amados? Para que? Se você está fazendo tudo o que ele fez, se ele te livrou da lei, se ele pegou a lei, aboliu com a lei, cravou na cruz, te libertando daquela dívida que você tinha, para que então Cristo morre? O sistema aí foi inútil, né? Se você vê em outra tradução, você vai ver lá, Cristo morreu inutilmente, amados. Então nós não podemos anular a graça. Nós não podemos fazer isso. Vamos ler aqui o versículo 20. Olha só como é. Eu gostei muito dessa Bíblia, mas olha que interessante aqui, ó. Não sou daqueles que considera a graça, versículo 20. Não sou daqueles que considera a graça de Deus sem sentido algum. Quer dizer, eu não sou daqueles que anula a graça. Nós não podemos anular a graça hoje nessa nova aliança. Nós não estamos mais na época da lei, na época da separação, da ausência do Espírito Santo. Que as pessoas falam assim, vamos buscar o Espírito Santo. Hoje o culto é a busca do Espírito Santo. Então Cristo não morreu. Então você não está vivendo a graça. Então você não está vivendo o novo caminho. Você está no antigo caminho. Não, vamos fazer o culto da quebras de maldição. Então Cristo não morreu ainda. Então Cristo não foi à cruz ainda. Que as maldições foram quebradas na cruz. A lei foi quebrada na cruz. Foi cumprida, abolida na cruz. Então o povo está vivendo como se Cristo não tivesse subido na cruz ainda. Porque eles praticam tudo como se tivesse antes. Anulando a graça. E que interessante, amados, essa versão aqui, eles falam assim, ó, não sou daqueles que considera a graça de Deus sem sentido algum. Então, para nós que somos filhos eleitos, nós que somos o povo, a geração da graça, nós não anulamos a graça, amados. Nós cremos na palavra, nós cremos no evangelho. A pessoa falou assim, você não prega a palavra. Eu falei, não, eu não prego a palavra, eu prego o evangelho. Olha só, amados, deixa eu ler com você aqui o versículo 19, porque você está vendo que está tendo esse surto aí, essa pandemia, e as pessoas falam muito assim. Amados, é importante eu falar isso aqui, porque se você vê, amados, o que você vê nessa internet, na televisão, o povo falando, não, é o apocalipse, não, porque Jesus vai voltar, não, porque vai vir é o anjo da morte, não, amados, não adianta colocar medo no povo eleito. O eleito não vai, amados. Jesus falou assim, eles nunca seguirão o estranho. A ovelha ouve a sua voz. A ovelha ouve a palavra, o evangelho. As boas notícias. Más notícias, a ovelha não vai ouvir isso aí, amados. Má notícia, não, ela pode até estar debaixo de um sistema, devido ao véu que foram colocado no entendimento. Mas quando ela ouvir o poder de Deus, que é o evangelho, a mente vai sair. A mente vai abrir. O véu vai sair. Então olha só, as pessoas assim, porque Jesus está voltando. Amados, Jesus já voltou. Jesus está dentro de você aí, amados. Uma vez eu falei para a pessoa, Jesus já voltou, querido. Jesus já está dentro de você. Não, presbítero, Jesus não voltou ainda não. Então tá bom. Então quem está dentro de você é quem? Se ele não voltou, ele falou que morreria, que no terceiro dia ia ressuscitar, ia voltar de volta, ressuscitaria, estaria conosco de volta. Então ele não ressuscitou. Se ele não voltou, então ele não ressuscitou, amados. Só que Cristo ressuscitou e ele está dentro de você aí. As pessoas não crêem no evangelho, preferem crer numa quarta vinda, né? Que eles falam assim, mas ele vai voltar. Então seria a quarta. Na Bíblia não fala da quarta. Fala que ele veio, voltou e está entre nós. Leia comigo aí. O versículo 19. Olha só, amados. Queridos, isso aqui
essas passagens do Evangelho, amados, o alimento é um pouco sólido para você entender. Então, é bom que você, né, se ajunte, se reúne como igreja, uma igreja que prega o Evangelho, a doutrina da graça. Porque olha só, eu já fui crucificado. Nós vamos ler o versículo 19, lá naquela Bíblia que eu te falei, a nova, né, Bíblia Viva, versão português, né? Aquela Bíblia que eu falei que eu gosto muito dessa versão, amados. Muito interessante. Você que pode comprar, você que pode abaixar ela no aplicativo. Seria bom você ter 3 versões, né? Eu uso 3. Eu uso a nova versão, que eu gosto bastante, que eu uso para pregar. Essa aqui também, eu gosto muito dessa versão. E às vezes eu uso a para comparativa, a Almeida, só para comparar, entendeu? Mas é muito legal essas versões aqui, amados. Olha só, o versículo 19 lá de Gálatas 2. Eu já fui crucificado. Eu já fui crucificado com Cristo. Paulo está falando o quê? Há 2000 anos atrás, não é isso? Ele já foi crucificado. Então, se Cristo foi crucificado, Cristo já morreu. Eu próprio não vivo mais. E sim, Cristo que vive em mim, amados. Quem que vive aqui nele? Quem que vive em você hoje? Cristo já foi crucificado, ele já ressuscitou. Quem vive em você hoje? Quem está vivendo em você hoje? Cristo vive em você, amados. E a vida genuína que tenho agora, dentro desse corpo, é o resultado da minha fé no Filho de Deus, amados. Olha só, a vida que eu tenho agora, porque nós estávamos mortos, amados. Nós não, a criação, não é isso? A criação estava morta antes da cruz, morta em pecado, separado, sem ausência do Espírito de Deus, debaixo do pecado, da condenação, da morte, toda aquela nojeira, amada, aquela condenação que esse sistema vem trazendo, que hoje eles estão trazendo. Nós estávamos mortos, mas na cruz Cristo deu vida. Na cruz, Cristo morreu, matou o corpo do pecado. Cristo despojou o corpo do pecado. E agora deu vida ao Espírito. Então, você viu que inverteu, né? Estávamos mortos em espírito e o corpo, a carne ativada. Depois da cruz, o Espírito deu vida na cruz. Cristo deu vida e agora a carne está morta para Deus. Para Deus a carne está morta. É importante você saber disso. Mas olha só, e a vida genuína que tenho agora, dentro desse corpo, Paulo falando, é o resultado da minha fé no Filho de Deus, da minha fé. Essa semana eu vi a pessoa falando assim, não, é porque a fé, ela é um sobrenatural. A fé é algo que vem... Amados, deixa de tanta enrolação. A Bíblia diz que a fé é um dom. A fé é o dom de Deus. Então a fé foi dada para os seus filhos, para os seus eleitos. Uma porção, um quinhão, um pouquinho de fé para cada um. Toma sua fé, toma sua fé. Ele repartiu. A fé é dom. E os dons e os chamados são irrevogáveis. A pessoa falou assim, a fé é transcendental. É tanta babaquice, amado. Se a pessoa fica querendo enganar o povo de Deus, não adianta, amado. O povo eleito não vai seguir. O eleito, os filhos, seguem o evangelho. Então, olha só. A vida genuína que tenho agora, Paulo falando, dentro desse corpo, é o resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por quem, amados? Por mim. Pelo mundo? Não, ele se entregou pelos eleitos, os filhos. Ele se entregou pelo seu povo. Então se entregou por mim. Então foi na cruz, amados. Na cruz deu início a graça, o novo caminho, o ano aceitável, sem lei, sem condenação,
sem morte, sem escravidão, sem a religiosidade, sem essa mistura desse sistema religioso faz aí. Você vê que eles... É muito engraçado, amados. Você vê que eles querem colocar, fazer a gente de palhaço. Só falta colocar aquele nariz, né, do palhaço e o chapéuzinho. Nós não somos palhaços. Nós não somos dementes. Paulo fala assim, nós não somos retardados, não somos dementes. Olha só, mas que como é interessante. A pessoa fala assim, não, mas porque agora é o dízimo de Melquisedeque. Amados, para com isso, querido. Ninguém é besta. Para com isso. Está feio, tá feio. Você que fala isso, está feio. Não, presbítero, é porque assim, o dízimo, amado, o dízimo era alimentos, amados. Não adianta você trazer dinheiro. Não adianta você falar que a pessoa tem que dar seu dinheirinho para você ser curado. Não, você tem que dar seu dinheiro para você receber uma bênção. Tu acha que Jesus quer dinheiro, amados? Mas você acha que Jesus precisa de dinheiro seu para te dar algo para um filho? Tu acha que o pai precisa do... Amados, olha só. Tu acha que o pai precisa que o filho dê dinheiro para o pai comprar um presente para o filho? Amados, para com isso. Ninguém é besta, amados. Já foi o tempo. Esse sistema aí tá caindo. Você vai conseguir vendo com o passar do tempo, o sistema sempre caindo. Vai caindo, as máscaras vão caindo desses falsos mercenários que se diz pastores. Você vê que as máscaras vão caindo. Você vê que o sistema vai caindo, cada vez vai ficando mais fraco vai caindo. A farsa, né? Você vê que vai saindo, todo mundo vão descobrindo a farsa, o que há por trás desse sistema. Então, não se preocupe com isso. Isso aí é só uma questão do tempo. Agora deixa eu te falar. Então, amados, não há necessidade hoje em graça você querer fazer algo que Cristo já fez por você. Porque ele não morreu inutilmente. Nós estamos no período da graça. Estamos na graça, vivemos a graça, vivemos a doutrina da graça. Amém? Então, você que está aí, deixa eu dar um conselho. Procura se reunir como igreja. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Outra hora nós vamos falar nisso. Outra hora eu vou pegar umas passagens aqui e vou te mostrar que você não é igreja. Você faz parte da igreja. Você pode, individual, você pode ser o templo do Espírito. Isso você é. Você é o templo de Deus. Deus habita em você. Então, individualmente, você é um templo. Deus habita em você, Deus anda em você. Então você é a casa de Deus. E isso está correto. Agora você dizer que você é a igreja, você não é a igreja. Você é um componente que faz parte da igreja. É como, deixa eu ver para você entender melhor. Quebra-cabeça. São várias peças, não é isso? Se eu pego uma peça do quebra-cabeça, arrasto para cá, aquela peça, ela não vai ser o quebra-cabeça. Ela é uma peça que faz parte do conjunto do quebra-cabeça. Quando eu trago a peça para cá de volta, aí sim, ela formou o quebra-cabeça, aquela figura. Se eu tiro, é um componente que faz parte. Se eu coloco, aí ela faz parte, agora ela é o quebra-cabeça. Você entendeu? Você fora não. Olha só, amados, deixa eu corrigir aqui. Você é afastado. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. Então procure se reunir-se como igreja. Procure se estar envolvido como igreja. Se reunido entre as pessoas. Procure estudar mais a doutrina da graça. Presbítero, mas onde eu moro aqui não tem igreja. É verdade, amados. É difícil para você encontrar uma igreja que prega a doutrina sem essa mistura dessa religião. É difícil. Eu vou dizer para você que não é fácil, é difícil. Mas tá, deixa eu dar um exemplo. Se você mora num lugar distante, não tem como se reunir como igreja e tal, então procure estudar você, procure outras pessoas, seu vizinho,
um amigo de trabalho, um amigo que você, seus primos, parentes, reúne assim 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na sua casa mesmo. E estude o evangelho na sua casa. Se reúne como igreja. A Bíblia não fala onde estiver 2 ou 3, não é isso? Então se reúne, chama um vizinho, chama a vizinha, chama um colega, um amigo de trabalho e se reúne como igreja. Você estando ali reunido como igreja, estudando o evangelho, olha só, amados, é importante isso aqui, o evangelho.